Estamos aqui mais uma vez, abrindo mais outro trabalho de Deus, do poder, da honra e da glória de Deus, do amor de Deus, da grandeza de Deus. Que Deus nos abençoe e o Espírito de Deus nessa noite desça sobre nós. A Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que liberta, o apóstolo Simone e a bispa, o apóstolo Fernando e a bispa Simone, que venham nos abençoar, nos encher de unção. Diga amém. Vamos ler o livro de Josué, capítulo 3, versículo 1. Os juízes de Deus sobre as nações inimigas. O juízo de quem? De Deus. Pesque naqueles dias. Ô Pedro, inicia aqui. Já estava. Não, travou. No Instagram não. Aqui não foi não? Bora. O juiz de Deus sobre as nações inimigas. És que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Ele quer estar dizendo que Deus está dizendo, juiz de Deus sobre as nações. Congregarei em todas as nações. Farei descer ao vale do Josafá, e ali entrarei em juízo contra eles, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre os povos, repartido a minha terra entre si, e lançaram sorte sobre o meu povo, e deram mínimos em troca de prostitutas e venderam meninas por vinho que beberam. E o que vocês têm contra mim, Tiro, Sedom e todas as regiões filistias? Então, querendo se vingar de mim, se é isso que vocês querem, sem demora, farei com que essas vinganças caiam sobre a cabeça de vocês, visto que vocês levaram a minha prata e o meu ouro e puseram as minhas joias preciosas nos seus templos e venderam os filhos de Judá, as filhas de Jerusalém, aos filhos de gregos, para afastá-los da terra, e és que eu os trarei desse lugar, para onde vocês os venderam, e farei com que a vingança caia sobre a própria cabeça de vocês. Venderei os filhos das filhas de vocês aos filhos de Judá, e estes os venderão aos sábios, que são uma nação distinta, porque o Senhor disse. Proclamei isto entre as nações, declarei guerra santa, convoquei os valentes, que todos os homens de guerra se apresente e se prepare. Transforme as suas lâminas de arado
armado em espadas, e as suas foices em lanças, que o fraco diga, eu sou forte. Então ele está dizendo aqui, quando ele preparar a guerra, que a guerra vai vir, ela já está aí. Ninguém pensa que a guerra maior do mundo é a guerra espiritual. E ela chegou chegando. Todos vocês, povos, vizinhos, apresenta-se e venha depressa, e ruína-se ali. Faça descer os teus valentes, o Senhor. Que todas as nações se levantem e siga para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações. Olha, quem vem julgar nações? Deus. O que é que dizem que é Jesus? Estão mentindo. É mentira, povo de Deus. É mentira. Peguei a foice, comecei a colher, porque a plantação está madura. Venha, pisem as uvas, porque o lugar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porque a grande maldade dessa nação. Multidões no vale de Sião, porque o dia do Senhor está perto, no vale de Sião. O sol e a lua se escurecem, as estrelas deixam de brilhar. O Senhor fugirá de Sião e de Jerusalém, para ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos seus filhos de Israel. A restauração de Israel, capítulo 3, versículo 17. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habita em Sião. O meu santo monte, Jerusalém, será santa, estranhos e não passarão mais por eles. Acontecerá que naquele dia, os montes destilarão o vinho, as colinas mamarão leite, e todo o rei de Judá estará cheio de água. Todo o rio de Judá estará cheio de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Sinai. O Egito se tornará uma desolação, Edom se fará um deserto, abandonado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra determinaram seguinte inocentes. Judá, porém, será habitado para sempre, Jerusalém de geração em geração. Eu vingarei o sangue deles, que ainda não foi vingado, e o Senhor habitará em Sião. Amos,
outro livro, terminamos outro livro, vamos para outro livro agora. O Velho Testamento está se acabando. Capítulo 1. A palavra que em visão vieram há anos. Um pastor da cidade de Tiago, na região de Israel. Isso aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá, nos dias de Jerobeão, filho de Joé, rei de Israel, dos anos antes do terremoto, anos disse: o Senhor fugirá de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz, os campos dos pastores estarão de luto e o altar do Carmelo secará. Ameaça contra diversas nações em Síria. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, sim, por causa do quarto, não suspenderei o castigo, porque passarão um instrumento de trilhas com pontes de ferro sobre geado. Por isso, porei fogo à casa de Saul, fogo que consumirá as fortalezas de Beer-Hadad. Quebrarei as fornalhas de Damasco e alimentarei os moradores de Bizar, ave que tem cedro de Beir e Edom. O povo da Síria será levado em cativeiro, e quem diz o Senhor. Filistia. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, sem por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para entrá-lo em Edom. Por isso, porei fogo nas muralhas de Gaza, fogo que consumirá as suas fortalezas. Eliminarei o morador de Haddad e o que tem o cedro de Asdaquili, voltarei a minha mão contra Ecrom. O rosto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Tiro. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, sem por qual causa da 4, não suspenderei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para entregá-lo a Edom, e não se lembrará da aliança de irmãos. Por isso, porei fogo nas muralhas de Tiro, fogo que consumirá as suas fortalezas. Edom, assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, sim, por causa da 4, não superei o castigo que perseguiu o seu irmão,
com espada, e não tive nenhum compaixão dele. A sua ira não cessou de despedaçar e conservou a sua indignação para sempre. Porque isso porém fogo em Tamar, fogo que consumirá as fortalezas de Bozá. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Enã, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque rasgarei o ventre das grávidas da região de Gileade, para aplinarem as suas fronteiras. Por isso, porém, fogo nas muralhas de Rabi, fogo que consumirá as fortalezas com alarido no dia da batalha, com turbúrio no dia da tempestade. Isso, gente, está se terminando a Bíblia. Isso é a última história do Velho Testamento, está terminando. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes, com ele desce o Senhor. Moabe, capítulo 2. E assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, sim, por causa das 4, não suspenderei o castigo, porque queimamos os ossos do rei de Edom, até reduzi-los a cinza. Vocês estão vendo quem é Deus, gente? Vocês estão vendo como é a volta de Deus? Como é a lei de Deus? Vocês estão ouvindo? Pronto. É bom que vocês escutem mesmo, viu? Por isso, porém fogo em Moabe, fogo que consumirá as fortalezas de Querim. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombetas. Eliminarei do meio dele o juiz, juntamente com ele matarei todos os seus príncipes, diz o Senhor. Judá, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, sem por causa da 4, não suspenderei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor. Rejeitaram o quê? A lei de Deus. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo nas igrejas? É isso aí, velho. Eles não estão aceitando a lei de Deus. Não guardarás os meus estatutos. Os falsos deuses, os enganadores, Deus que os pais deles havia seguido. Por isso, proferi fogo em Judá, fogo que consumirá as fortalezas de Jerusalém. Israel, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, sim, por causa da 4, não suspenderei o castigo. Quer dizer, Deus vai mandar castigo. Já está mandando. E o povo não estão vendo. Porque vende o justo por dinheiro e condena o necessitado por causa da um par de sandália. Olha aí, o que é que acontece? O cara rouba milhões e milhões e milhões e não dá nada.
e o cabo é preso pelo um quilo de leite, uma latinha de leite que leva. Esmagarei o pó da terra, a cabeça dos pobres, e perverti o caminho dos necessitados. O homem e seu pai têm relações com a mesma jovem. Assim profana o meu santo nome. Ele se deita ao lado de qualquer altar, sobre roupas recebidas com um punho, e no templo dos seus deuses bebe vinho dos que foram multados. Todavia fui eu que destruí diante deles os amores, que era tão alto como o cedro e tão forte como os carvalhos. Destruí os seus frutos por cima e as suas raízes por baixo. Estão vendo, gente, quem é Deus? Vocês estão ouvindo, Pedro? Brinque não, pô. Deus não é brincadeira, não. Deus não é brincadeira, não. Também fugi eu, que tirei vocês da terra do Egito durante 40 anos e conduzi pelo deserto, para que vocês pudessem tomar posse da terra dos amoreus. Quer dizer, amoreus quem era? Amoreus era uma raça que adorava outros deuses. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas, alguns dos seus jovens para serem Nazareu. Não é isto assim, filho de Israel? Diz o Senhor. Mas você dirá: deram vinho aos nazareus, e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Quer dizer, tem igreja aí que não aceita que os profetas eles falem da verdade de Deus. Não, querem não. Diz que é do demônio. Como faz um carro correndo de fechos, eu os esmagarei ali onde você se encontra. Os mais egios não encontrarão refúgios, os fortes não poderão usar a sua força, os valentes não conseguirão salvar a sua vida. Os que manejam o ar não resistirão, os mais velozes não conseguirão fugir, e os que vão montado a cavalo não conseguirão salvar a sua vida. Até mesmo os mais corajosos entre os valentes fugirão uns naquele dia, diz o Senhor. Será se no dia que Deus vier a bocada é pesada, gente? Será se nós estamos preparados para isso? Porque está chegando, o dia está chegando. Capítulo 3, o castigo contra a maldade de Israel. Ouça a palavra que o Senhor fala contra vocês, filho de Israel, contra toda a família que ele tirou da terra do Egito. E lhe disse: toda a família, todas a família da terra, somente vocês eu escolhi, portanto eu os puni
por todas as suas iniquidades. Será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Será que o leão vai rugir na floresta sem que tenha encontrado presa? Será que o leãozinho fará ouvir a voz no covil se não tiver apanhado nada? Será que a ave cairá na armadilha se lança não estiver armada? Será que o laço se levanta do chão sem que tenha apanhado alguma coisa? Será possível tocar a trombeta na cidade sem que o povo comece a tremer? Será que sobrevirá alguma alma à cidade? Sim, que o Senhor tinha feito. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma. Sim, primeiro revela o seu segredo aos seus servos, os profetas. O leão refugiu, quem não ficará com medo? O Senhor Deus falou que não profetizará. Proclame as fortalezas de Haddad, nos palácios da terra do Egito. Seguinte, reúna-se nos montes de Samaria. Veja que grande túmulos existe e que opressão há no meio deles. Porque o povo de Samaria não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor. Interessora nos seus palácios. A violência é a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus, o único cercará a sua terra, destruirá o seu poder e o seu palácio serão saqueados. Assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou pedacinho da orelha de um animal. Assim será salvo o filho de Israel, que vive em Samaria, com apenas o quarta cana e parte do leito. Ouça, dê testemunho contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu puni Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel. As pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derrubarei a casa de inverno com a casa de verão, e as casas de marfim ficarão em ruínas, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Ameaça contra as mulheres de Samaria. Capítulo 4. Ouça esta palavra, vacas de Baza
vocês que estão no monte de Samaria, que oprime os pobres, engana os necessitados e diz aos maridos: traga o vinho e vamos beber. Ele chama como? Com elas? Vacas. O Senhor Deus jurou pela sua santidade que virão dias em que vocês serão arrastados com grajo até as últimas de vocês. Serão levados com anciões de pescoço. Vocês saberão em fila, vocês sairão em filas pelas brechas e serão lançadas na direção do monte Hermon, diz o Senhor. A cegueira, veja, viu agora essa, viu, gente de Deus? Veja essa, viu? Veja o povo aqui de casa, viu? Preste atenção. É pesada, viu? Eu acho que a palavra mais pesada que a gente falou agora. A cegueira espiritual de Israel. Estão vendo, meu povo? Está vendo aí? Não é história não, a espiritualidade existe e o povo tão cego. Capítulo 4, no versículo 4, capítulo 4. Venha Betel, pegue e venha Gigal. Pegue ainda mais cada um manhã. Traga os seus sacrifícios de 3 em 3 dias e os seus dízimos. Olha aí. Está vendo aí, povo de Deus? É mentira o dízimo? Essa igreja que prega que dízimo não existe, nunca foi de Deus. Isso é o quê? O demônio. Porque se você muda a vontade de Deus, você não é de Deus, nunca foi. Ofereça sacrifício de louvor com pão levantado. Proclame oferta voluntária. Torne isso público, porque é disso que vocês gostam, filho de Israel, diz o Senhor Deus. Também deixe que vocês fiquem sem ter o que mastigar em toda a sua cidade, com falta de pão em todos os lugares, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Por que está dizendo? Porque são cegos, não estão vendo que Deus é Espírito, Deus é verdade. Além disso, retive a chuva, faltando a irada 3 meses para a colheita. Fiz chover sobre uma cidade, sobre a outra, e não no campo. Teve chuva, mas de outros, que ficou sem chuva, secou. Peço de 2 ou 3 cidades, se dirija a outra cidade para beber água, sem conseguirem matar a sede, mas vocês não se converteram, assim diz o Senhor. Quer dizer, ele está dizendo aqui que castiga, e o povo é cego. Não estão vendo que é Deus que está fazendo aquilo. Não se converte. Eu castigarei com gristamento. Olha, eu castigarei com crestamento e a ferrugem.
os gafanhotos devorará as hortas e as vinhas, os figueiras e as oliveiras, mas vocês não se converteram, assim diz o Senhor. Porque são o quê? Cegos espiritualmente. Enviei a peste contra vocês, assim como havia feito no Egito. Matei o seu jovem à espada, deixei que os seus cavalos fossem casputados, e fiz que o mau cheiro das acampamentos chegasse aos seus narizes, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Quer dizer, ele está dizendo aqui, irmão, que ele está falando, e nós somos tão cegos espiritualmente que nós não vemos o que Deus está fazendo. Está ouvindo isso? Quando eu reclamo a vocês, eu falo a vocês, seu irmão, olha aí, destruí algum de vocês, como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Vocês foram como um toco de lenha tirado do fogo, mas não se converteram a mim, diz o Senhor. Portanto, assim farei com vocês, Israel, porque farei isso com vocês. Preparei-se, Israel, para se encontrar com o seu Deus, porque é Ele que forma os montes, cria o vento e declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Ele faz da manhã trevas e anda sobre os altos da terra, o Senhor, Deus dos exércitos e o seu nome. Capítulo, você está vendo por que nós somos cegos espiritual? Está vendo aí, gente? Quando eu reclamo, quando eu falo, parem, vocês não estão vendo o que Deus está mandando, vocês não estão vendo o que vocês estão fazendo, e ninguém quer ouvir, quer continuar na mesma besteira, na mesma coisa. Busque o Senhor, você virão, capítulo 5, versículo 1. Ouça estas palavras que eu faço, olha, busque o Senhor e vocês verão. Ouça essas palavras que falo contra vocês. A casa de Israel é uma lamentação. Caiu a virgem de Israel, para nunca mais se levantar, esta estendida nas suas próprias terras, e não há quem levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual 100.000 conservará apenas 100, e aquela da qual 100 conservará apenas 10, para a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor, a casa de Israel: busquei a mim e vocês viverão. Busque a mim e vocês viverão. Porém, não busque Betel, nem venha a Gigal, nem passe Bezabá, porque Gigal certamente será levada a cativar, e Betel será reduzida a nada. Busque o Senhor e vocês verão. Do controle, ele opera na casa de José, como um fogo que consume, e não haverá em Betel, quem consiga apagar. Vocês que transformaram o juiz em
venenoso e lançaram por terra a justiça. Está vendo aí? O que é que o ser humano está fazendo? Jogando a justiça. Por quê? Por terra. Busque aquele que faz os 7 estrelas e ore aquele que torna as dessas trevas em manhã. Mude o dia em noite, aquele que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o meu nome. É Ele que faz vir subir destruição sobre a fonte e ruína contra a fortaleza. Você odeia quem os repreende no tribunal e distanta daquele que fala com sinceridade. Portanto, visto que pisa os pobres, deles e enche o tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedra lavrada que construíram, nem beberão vinho das belas vieiras que plantaram. Porque sei que são muitos as suas transgressões e que são graves os pecados que vocês cometem. Vocês afligem o justo, açoita o suborno e rejeita as coisas dos necessitados no tribunal. Por isso, nenhuma espada da tenda corrupção. Quem é prudente, prefere ficar calado. Está vendo aí, gente? Busque o bem e não o mal. Silêncio. Busque o bem e não o mal, para que vocês vivam. E assim o Senhor, Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem. Olha, vou repetir essa, viu, gente? Vocês que estão do outro lado, vocês que estão aqui assistindo, vê o que Deus fala aqui, ó. Busque o bem e não o mal, para que vocês vivam. E assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos estará com vocês, como vocês dizem. Ordenei o mal, nem o bem. Promova a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor Deus dos exércitos se compadeça do renascente de José. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos. Em todas as praças haverá pranto, em todas as ruas dirão ai, ai. Chamarão os lavradores para o prato e para o choro, para o pranto e para o choro, os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de vocês, diz o Senhor. Deus passa pelo meio da quem? Da gente. Ô, gente. O dia do Senhor, ai dos que desejam o dia do Senhor. Ai! Vocês estão vendo, gente? Porque vocês desejam o dia do Senhor. Será um dia de trevas e não de luz. O dia que Deus vier, luz, só vai ter trevas, escuridão.
Será como se um homem fugisse do leão e lhe saísse ao encontro de usurpo, ou como se, entretanto, em casa, encostado a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de contemplar escuridão, sem nenhuma claridade. Vocês estão pensando que vai ter essa luzinha? Vocês estão pensando que vai ter isso? O povo está brincando. Deus exige justiça e não sacrifício. Olha, Deus exige justiça. Você ser justo não é sacrificar-se. Eu odeio e desprezo as suas festas. Com a sua reunião solenes, não tenho um prazer. Mas mesmo que você me ofereça, holocausto, oferta de cereais, e não me agradei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem saque olharei para elas. Afasta de mim o barulho dos seus cânticos. Olha, crentes, olha aí, crentes, vocês vão dizer o que com isso? Afasta de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Vocês que são crentes, que dizem que são, que não conhecem a Bíblia, será se eu estou certo? Certíssimo. Em vez disso, carro, juiz com as águas e a justiça como um ribeiro perene. A casa de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifício, oferta de cereais durante 40 anos no deserto. Pelo contrário, levaram o seu rei seguinte, quem os seus deuses estrelas, imagens que vocês fizeram para si mesmo. Por isso vou mandar vocês ao auxílio para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome Deus dos exércitos. Gente de Deus, nunca gostei disso, nunca preguei louvores, nunca. Tem que se pregar é a Bíblia, é a palavra de Deus. A corrupção e a destruição de Israel, capítulo 6, versículo 1. Ai dos que andam à vontade em Sião, dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, as quais se dirige à casa de Israel. Vão à cidade de Canaã e olhem, dali não a grande cidade de Amati, e depois desça até Gate dos filisteus. Será que eles são melhores do que
no reino de vocês? Ou será que o território deles é maior do que o de vocês? Vocês imaginam que o dia mal está longe, mas está fazendo com que o trono da violência se aproxime. O que é que está acontecendo aí? O que é que está acontecendo aí, gente? A violência se aproximando. E o povo sem controle. Você dorme em cama de marfim e se espreguiças sobre os seus leitos. Come os cordeiros do rebanho e os bezerros que estão na engorda. Ficará contado a tua som da lira. Como Davi inventa instrumento musical. O que era que eu dizia, Simão? Que Davi era louco? Aquilo que Davi fazia não era certo para Deus? Olha, bem venho em taças e se unge com os mais excelentes óleos, mas não se afringe com a ruína de José. Portanto, vocês estarão entre os primeiros que serão levados para o cativeiro. Cessarão as festanças dos que gostam de se espreguiçar. O Senhor Deus jurou por si mesmo. O Senhor Deus dos exércitos diz: eu detesto o orgulho de Jacó e odeio os seus palácios. Abandonei as cidades e tudo que nela há. Quer dizer, Deus não gostar, nem gosta de estar dentro de quê? De cidades. Se uma casa ficará 10 homens, também essa morrerão. E se um parente chegado, o qual há de queimar, pegará os cadáveres para os levar para fora da casa. Pergunta aos que estiver lá dentro: há muito com você? Este responde: não, não há. Então lhe dirá: cale-se e não mencione o nome do Senhor. Pois sei o que o Senhor ordena, e será destroçada a casa grande e pequena, será feita em pedaços. Será que os cavalos podem correr sobre as rochas? Será que é possível lavrá-las com bois? No entanto, você transformará o juiz em veneno e o justo da justiça em a lona. Você se alegra por ter conquistado Ló. Bel disse: não é fato que com as nossas próprias forças nos apoderemos de Canaã. Pois és que trarei contra vocês a casa de Israel, uma nação que oprimirá, desde a entrada de Amate até o rubeiro de Arabe, diz o Senhor, o Deus dos exércitos.
Então, gente, observe a palavra, observe, irmãos. Estão fazendo tudo errado, tudo. A visão do gafanhoto e do fogo e do prumo, capítulo 7, versículo 1. O Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que ele formava uma nuvem de gafanhoto no monte em que começava a brotar as plantas da estrevazava, ou seja, a cultura tardia que vinha depois do concluída a colheita, reservada ao rei, quando tinha acabado de comer toda a plantação. Eu disse: Senhor Deus, pedi, por favor, como poderá Jacó sobreviver? Pois ele me perguntou. Então o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Diga amém. Amém. Gente de Deus, veja, gente de Deus, as coisas que estão acontecendo. Veja que eu já falei várias vezes em louvores dentro da igreja. Já bati contra isso. Ah, mas Davi fez isso. Mas Deus não gostou. Deus não gostava. Deus não gostava da loucura de Davi. Deus não gostava. Então, nós vimos agora, o povo que está lá do outro lado, o povo que está aqui com a gente, aqui, assistindo a live, a transmissão, que estamos terminando, só falta agora 9 livros para terminar o Velho Testamento. 9. São livros pequenos. Estamos terminando a Bíblia, o Velho Testamento. Vocês estão tendo a sorte, o poder de estar ouvindo a palavra de Deus. Talvez seja a última vez que vocês vão ouvir ela ser transmitida ao vivo. Porque eu passo o dia todinho fazendo trabalho no Kauai. E eu não vejo ninguém pregar a palavra de Deus. Vejo mentir e pregar o que eles querem. Não é a palavra de Deus. É o que sai de dentro deles. E está errado. Não pode. Eu não assisto. Porque eu vejo logo que aquilo ali é mentira. O homem não pode criar nada que não esteja dentro da palavra de Deus. Se ele criar isso, ele está passando do limite da lei de Deus. Você vê que ele falou de Davi, da música de Davi e dos instrumentos que Davi inventava. Deus não gostava. E aí, vocês vão ver o quê? Está no livro de Anãs. Amós. Está no livro. Quem quiser ver, leia. Porque eu não vou dizer o capítulo, não. Tem que aprender a ler a Bíblia. Tem que aprender a estudar. É capítulo 6. Quem é que chegou aí? Que Deus abençoe vocês nessa noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia dais hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não induz a tentação, mas livra do mal, que teu é o rei, é o poder, é a honra e a glória, para sempre. Amém. Amanhã, diga, amanhã vai ter a mesma hora, em nome de Jesus. Amém. Quem trouxe alguma oferta, alguma coisa, coloca. Quem não trouxe, está bem demais.